e todas. Dia a todos e todas, e boa tarde também, em alguns lugares aqui sintonizados, bem-vindos a essa conversa que vamos travar. Como todos bem sabem, o Dia Mundial da Saúde Mental é celebrado em 10 de outubro, mas hoje é 15 de outubro. Então, precisamente, isso aconteceu porque nós queríamos dar oportunidade de todos se unirem para celebrar o dia. O 10 de outubro é o Dia Mundial da Saúde Mental e o objetivo é criar essa conscientização e justamente ter um apoio e dar oportunidade para que todos os atores chaves que trabalham nessa questão da saúde mental possam, então, prestar atenção a esse tema para que seja uma realidade para todos nós nesse mundo. O lema desse ano, 2024, é hora de priorizar a saúde mental no ambiente de trabalho. Então, bem-vindos a todos, bem-vindas a essa mesa redonda. Meu nome é Claudina Caietano e vou moderar o painel de hoje. Então, vamos começar. Antes de mais nada, gostaria de comentar que essa mesa redonda vai estar sendo traduzida em 3 idiomas. Podem se conectar através do globo que está na parte inferior da sua tela, que está em 3 idiomas, inglês, português e espanhol, que está sendo agora mesmo o piso, não é? Ou seja, o idioma sendo falado. Então, que haja essa oportunidade de que possam fazer suas perguntas no idioma que quiserem. Sabemos que mais de 4.000 pessoas se registraram para esta mesa redonda, então isso agradecemos muitíssimo às pessoas que aqui estão presentes. Para começar, gostaria de apresentar o chefe da unidade de saúde mental na OPAS, que é Renato Oliveira. Renato vai nos dar as boas-vindas para que nós, então, possamos iniciar esta mesa redonda. Renato, a palavra é sua. Muito obrigado, Claudina. Bom dia, meus colegas. Muito obrigado por se unirem a nós aqui nesse painel na priorização da saúde mental no mundo e estratégias de sucesso. Ao nos unirmos, é importante reconhecer que os desafios da saúde mental não são apenas preocupações individuais, são realmente um assunto coletivo que afeta o bem-estar das pessoas, das organizações e a região como um todo. Na região das Américas, as condições dessa questão ainda está como uma demanda crescente. Uma de 10 pessoas na América ou 100.000 pessoas podem morrer por suicídio a cada ano. A despeito da necessidade, a lacuna de atenção aos adultos está realmente em 73%. Além das pessoas físicas e jurídicas e seus impactos, essas condições condições da saúde mental têm repercussões econômicas. A OPAS diz que isso pode custar à economia global US$ 1 trilhão em perda de produtividade nas Américas, com 60% da população no trabalho. Os empregadores e empregados precisam melhorar as condições de trabalho, promovendo a saúde no trabalho, a saúde mental no trabalho, voltando a atenção aos fatores, né, que afetam a saúde mental no trabalho e que as pessoas possam participar dessa questão. O painel de hoje quer compartilhar esses desafios que as organizações e as pessoas podem implementar para promover e proteger a saúde mental no ambiente de trabalho. Estratégias que são cruciais no mundo tão acelerado de hoje, com o objetivo de contribuir para pessoas e organizações de maior sucesso.
E nesse painel, nós vamos mergulhar nessas estratégias e vamos explorar insights que podem empoderar os líderes e os colaboradores das empresas. A nossa meta é experimentar uma mudança dessa questão da saúde mental no trabalho, dando aí uma comunicação mais aberta, reforçando a mensagem de que buscar ajuda é um ponto forte, não um ponto fraco, e que a saúde mental é muito importante para o sucesso da empresa. Quando nós nos sentimos seguros ao expressar nossas preocupações e compartilhar nossas experiências, isso cria um ambiente onde a saúde mental é priorizada. Agora eu vou passar a palavra à nossa moderadora, que vai nos orientar no debate de hoje, para criar um ambiente de trabalho mais saudável. Muito obrigada, Renato, pelas suas palavras de abertura, que são realmente muito alentadoras e que nos levam a pensar e refletir sobre a importância da busca de ajuda. E buscar ajuda é um ponto forte e não um ponto frágil. Adorei isso na sua fala. E gostei muito do fato de você falar que existe muita visibilidade dessa questão da saúde mental no trabalho, mas temos ainda muitos desafios em termos de prestação de serviço. Isso nos leva à oportunidade de priorizar a saúde no trabalho, a saúde mental no trabalho. Então, estamos muito honrados de ter 3 panelistas incríveis, muito talentosos conosco. Nosso primeiro panelista é a assessora de saúde mental da OPAS, Carmen Martínez, que trabalha conosco, dando apoio a essa questão da saúde mental no trabalho e na América Central, no México, na República Dominicana. Carmen, muito obrigada por estar conosco. Seria genial se você pudesse contar um pouquinho sobre a sua experiência. Bom dia a todos, muito obrigada, Claudina e Renato. Bom, eu sou Carmen Martínez Viciana, eu estudei psicologia, depois desenvolvimento internacional e ação humanitária, saúde pública também, e venho trabalhando basicamente no âmbito da cooperação internacional e humanitária desde o ano de 2016, no posto de assessora regional de saúde mental e uso de substâncias, e atualmente estou baseada na República Dominicana e sou mãe de 2 filhos maravilhosos e tento sempre estar coordenando o meu trabalho pessoal e profissional no mundo social também. E gostaria de compartilhar que durante a pandemia eu estive ativamente apoiando a resposta, né, da pandemia e por Covid-19 na questão da saúde mental e apoio psicossocial, que foi tão importante e que assumiu uma relevância tão grande, né? Trabalhando de perto, não só com o pessoal da saúde, mas também com minhas próprias vivências da demanda, né, no trabalho, que impôs grandes desafios às pessoas, e eu tomei consciência da relevância da saúde mental no ambiente de trabalho, como nós podemos ver essa questão para apoiar e proteger a saúde mental no trabalho. E isso assumiu uma relevância cada vez maior para mim, e a nível de equipe nós estamos trabalhando proficuamente para poder unir esforços nesse sentido. Muito obrigada. Sim, muito obrigada a você, Carmen, por estar conosco. E eu gostei muito da questão do toque pessoal, porque eu acho que é muito importante, porque estamos falando da importância da saúde mental e da importância do casamento entre o mundo profissional e pessoal. A segunda panelista é Maria Mendes, ela é ativista, fundadora e presidente da organização As Férias São um Direito Humano. E ela defende
o equilíbrio entre o trabalho pessoal e profissional. Fale um pouquinho mais, Maria, sobre você. Olha, muito obrigada, Claudina e Carmen, pelo convite a mim formulado. É uma honra estar aqui com vocês. E hoje eu quero dizer que meu nome é Maria Mendes, eu tenho mais de 25 anos dedicada ao planejamento da logística de viagens de artistas e executivos. E como Claudina falou, eu sou fundadora e presidente dessa empresa sem fins lucrativos, dizendo que as férias são um direito humano, porque é importante fazer uma pausa no nosso dia a dia para ter o equilíbrio no ambiente de trabalho. Isso surgiu da minha ideia profissional, porque em 25 anos eu passei 16 anos sem trabalhar, sem tirar férias, e eu cheguei a um burnout, né, que é um esgotamento muito grande. Estou muito orgulhosa e me sinto muito bem acompanhada aqui e ter a força, né, e a coragem de me apresentar nesta sessão e assim poder compartilhar com todos vocês as minhas vivências e experiências. De novo, Claudina e Carmen, muito obrigado pelo convite. Eu acho que uma voz promove mudanças, mas a união delas é bem mais profundo, e agradeço muito esse espaço a mim cedido. Muito obrigada a você, Maria. Nos sentimos honradas de que você tenha aceito o convite para se unir aqui a nós. Então, bem-vinda. Eu sei que o painel vai estar muito feliz de escutar as suas palavras. E o terceiro panelista de hoje é o Fernando Tomasina. Ele é médico, parte do corpo docente da Universidade da República do Uruguai. Fernando, bem-vindo. Por favor, se apresente um pouco para nós. Muito obrigado, Claudina, Carmen, Maria. É ótimo estar aqui nessa mesa redonda virtual para discutir uma coisa tão importante como a saúde mental no trabalho. Sem dúvida alguma, a nível pessoal, quero dizer que também com base na minha experiência pessoal, com a dificuldade aí de coadunar a vida pessoal com profissional, isso é um conflito que todos nós temos e que temos que ir aprendendo a resolver, né, favoravelmente, ou seja, a nosso favor. Eu sou pai de 4 filhos, tenho 4 netos, e nesse momento da minha vida eu estou tentando conciliar a parte social, familiar, com a parte profissional. Estou numa etapa na minha vida agora, né, onde os compromissos já me permitem ter uma coadunação maior. Se queremos humanizar as relações no âmbito trabalhista, no profissional, que realmente valorize os aspectos que fazem com que a família e a vivência social seja muito importante. Dentro do meu âmbito, eu tenho uma formação em saúde pública e, em particular, a minha experiência do mundo acadêmico. Já tenho 35 anos aí no mundo acadêmico e esperemos aí uma boa interação entre nós e que seja de interesse coletivo e muito frutífero. Muito obrigado, Fernando. Realmente é um prazer tê-lo aqui. É um painel de luxo para nós, para discutir a importância da saúde mental no trabalho. Vamos começar, como sabemos quem são os nossos panelistas agora, vamos começar esta mesa redonda. Como mencionei anteriormente, o objetivo do Dia da Saúde Mental, especialmente nesse ano, é dar prioridade à saúde mental no ambiente de trabalho. Já tínhamos mencionado anteriormente que o lema muda e hoje, nesse ano, é a priorização da saúde mental no ambiente de trabalho. Então, a primeira pergunta, que vai ser para a nossa assessora da OPAS, a Carmen Martínez, você poderia compartilhar conosco, Carmen, da sua perspectiva sobre o estado atual da saúde mental no trabalho? Quais são os problemas mais prementes que você teve a oportunidade de identificar?
Muito obrigado, Claudina. Eu acho que eu começaria, né, situando o trabalho como um dos principais determinantes para a saúde mental, junto com outros elementos socioeconômicos, como pode ser, por exemplo, a situação de pobreza da pessoa, acesso à moradia, educação, e também vivências e experiências de ambiente de violência, outras, são parte de todo esse conjunto de determinantes da saúde mental que nós temos documentado. E esse acesso ao trabalho, ao emprego, as condições de emprego também podem afetar a saúde e a saúde mental em particular. E não é só ter o acesso a um trabalho digno, mas também um trabalho que tenha condições realmente e que possibilite à pessoa um bem-estar em todos os níveis da pessoa humana. Infelizmente, as condições precárias de trabalho são um problema grave na região das Américas. Hoje nós sabemos que na América Latina e no Caribe, quase que 55% da força de trabalho tem um trabalho informal, né? É um emprego informal, sem nenhum benefício da Previdência Social, com um nível de risco muito importante para a saúde mental da pessoa. Se somarmos a isso algumas populações que são especialmente vulneráveis, como são os povos indígenas, os afrodescendentes, populações em estado de migração. E se nós pensarmos também na questão do gênero, as mulheres, né, que têm um risco maior, porque numa maior proporção enfrentam condições de trabalhos com baixos salários, com insegurança no trabalho, sofrendo discriminações, e nós vivemos isso em vários âmbitos da vida e, claramente, dentro do ambiente de trabalho. Além disso, se nós pararmos e pensarmos na pandemia da Covid-19, né, alguns grupos, como os trabalhadores da saúde, com quem trabalhamos muito de perto, essas pessoas enfrentaram um estresse muito grande, uma carga horária muito grande de trabalho, com situações realmente de alto risco para a vida deles, tratando de pessoas que estavam gravemente doentes, e tiveram alta taxa de mortalidade. Então, o custo emocional foi muito grande para o colaborador da área da saúde. Falamos aí que eram heróis e heroínas essas pessoas, com tudo que vem de positivo e também negativo nesse heroísmo, né? Gostaria de mencionar outros grupos, como os trabalhadores, serviços essenciais, que trabalhavam nos supermercados, na alimentação em geral, serviços logísticos, etc. e tal, que também estavam expostos, né, e que sofreram, em especial, pelo seu trabalho, além do que nós, a população em geral, sofria. De alguma forma, a pandemia, o que nós vimos é que a pandemia alterou muitas questões, e em particular em questões no mundo do trabalho, onde mudanças ocorreram muito fortes, gerando muita tensão, ou fatores de tensão aos quais não estavam tão acostumados, a questão da conciliação, não é, do mundo profissional e pessoal. É muito difícil esse equilíbrio entre a vida no trabalho e a vida pessoal e familiar. E outras questões também, né? Parece que houve uma tendência, né, ao esgotamento físico, porque o teletrabalho, com tudo que pode nos trazer, também pode trazer suas consequências, né? A exemplo de hoje, de estar aqui presente virtualmente, em mesa redonda, né? Talvez a gente pudesse estar ali presencialmente, ali tomando um cafezinho, mas estamos falando aqui de vários pontos do mundo. Isso é uma vantagem. República Dominicana, Uruguai,
as pessoas que estão aqui também unidas a nós nesse espaço virtual, a partir de muitos países da região. Nós vimos também no chat algumas pessoas que estavam aí saudando de outras partes do mundo. Isso para nós é maravilhoso, mas leva consigo uma série de outros desafios, não é verdade? E não só com a pandemia, como as coisas vêm evoluindo no ambiente de trabalho e vai sendo mudado de maneira aí frenética, né? Que nós tenhamos a chance de reconhecer os impactos e, assim, conceber respostas à altura e que deem essa resposta de uma forma inclusiva e de uma forma sensível aos diferentes setores, diferentes grupos, diferentes necessidades, que nem sempre são tão comuns. Então, eu queria apenas trazer isso à baila e falar desses grandes impactos que nós estamos vivenciando, e eles requerem um enfoque bastante integral a partir de vários setores e nós estejamos pendentes, né, para que nas nossas posições possamos aí proteger a saúde mental. Sim, muito obrigada, Carmen. Eu adorei o seu comentário dizendo que isso é um tema premente para todos e o enfoque do trabalho como um dos principais determinantes da saúde. Isso é muito chave. E bem-vindos novamente aos que se unem a nós agora, a essa mesa redonda. Gosto muito de ver aí o chat, todas as pessoas que estão se manifestando e que estão conosco. Começamos sobre a hora, né, para que vocês possam fazer suas perguntas, podem colocar no QIA, ou perguntas e respostas, ou no próprio chat. Então, muito obrigado, Carmen. Vou falar agora com a Maria, para que ela possa nos dar aí, como eu mencionei anteriormente, né, da sua organização, que as férias são um direito humano, e ela defende isso, que os colaboradores possam aí descansar durante alguns dias. As férias, a pausa, são necessários. Como isso pode evitar o esgotamento ou burnout? Realmente é uma excelente pergunta. Nós, como empresária de turismos e fundação desse organismo, eu promovo, sabe, esse tempo livre para a gente recarregar as baterias. As pausas são básicas para criar o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal do ser humano. Eu acho que nós desvirtuamos, não é, o sentido das férias. As férias devem ter um propósito para poder criar lembranças, memórias, e que tais memórias possam alimentar novamente a pessoa, né, com momentos bons. Eu acho que as férias, né, a gente não pode pegar, né, uma coisa que a gente sente, que a gente leva na alma, e, portanto, nós temos que planejar as férias para que ela tenha um bom propósito na nossa vida e que deixe um impacto duradouro. E, para responder a sua pergunta, eu gostaria de falar da falta aí do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, porque isso vai me ajudar a expressar a importância desse equilíbrio tão importante. Como eu falei anteriormente, dos 25 anos de profissão, eu levei 16 anos sem tirar férias. Isso me levou a um extremo de que eu comecei a me dar conta de quando as pessoas me perguntavam, sabe, assim, perguntas comuns, eu tinha que me segurar para poder responder. Então, um dia eu disse, eu acho que o cérebro parece que eu tenho que tocar um teclado para poder responder. O que é isso? Então, me identificaram, né, essa condição de burnout, de esgotamento crônico. Então, como eu saio disso? Porque eu me esforcei muito para fazer as coisas bem, de uma forma perfeccionista, para poder avançar no meu trabalho, e me dei conta de que eu já estava, sabe,
num modo emergência. É como se você estivesse ali no celular o tempo todo no alerta do carregamento das baterias. Era assim que eu me sentia. E eu só queria resolver as coisas urgentes e não as importantes. E aí, quando eu me dei conta de tudo isso, eu comecei a procurar ajuda. E aí, o que eu faço de diferente para poder ter esse equilíbrio entre o mundo pessoal e o profissional porque eu tenho que reconhecer que eu estou num setor que é muito difícil tirar férias, né? É muito complicado, né? Você gerenciar as emergências 24 horas por dia, 7 dias por semana. E comecei a implementar alguns procedimentos, algumas condutas, né, na minha vida. A gerenciar minhas emoções, reconhecer o que eu estou sentindo e como administrar isso. E a segunda coisa é como trabalhar com desapego. Se eu não falasse com o cliente, sabe, um dia a venda não ia ocorrer, e eu ia não ficar bem, as férias não iam ser boas. Então, e por trás de mim havia toda uma equipe, né, que estava disposta a receber, que eu delegasse as tarefas para que eles também possam mostrar trabalho. Então, eu aprendi a fazer justamente isso, a delegar. E a terceira coisa que eu aprendi é entender o poder, sabe, da serenidade de dizer não. Isso foi uma coisa que me levou muito, porque foi uma das coisas mais difíceis para mim, aprender a dizer não, porque o tempo todo eu digo que sim, sim é possível, não se preocupe, não tem problema, e para mim não havia problema sem soluções. Então, isso foi o que mais custou para mim, porque levou muito tempo para eu poder aprender a dizer não. Aprendi a trabalhar esse lado da minha personalidade. E também a questão do telefone celular, eu estava com ele 24 horas por dia, agora eu apago quando eu vou ao cinema, e sabe, às vezes não respondo às chamadas, aprendi a fazer isso. No meu calendário está marcado as minhas férias, quando eu vou tirar as férias e quando eu vou fazer uma pausa. E o que é que eu promovo e pratico com os meus colaboradores todos os dias? Bom, a primeira coisa que eu faço, eu acho que vocês podem até rir com isso, mas de manhã eu me vacino de paciência para poder entender o humor de cada pessoa com quem eu trabalho e como oferecer ajuda a essas pessoas. E que realmente as pessoas tenham os horários de almoço, de intervalo respeitados. Eu dou um horário livre para as pessoas para que eles possam ter 2 dias de atenção à família por ano. Ofereço também sessões personalizadas com profissionais para poder administrar situações de estresse e tensão que são próprias do mundo das nossas atividades. Isso é importante para a segurança deles. E, finalmente, eu acho que eu acredito piamente que quando um colaborador, um trabalhador sabe que a sua empresa respeita o seu tempo, que permite que ele possa recarregar suas baterias e respeita a sua vida familiar, essa pessoa está mais disposta a dar 100% de si. Eu me dei conta de que não é uma questão de exigir ou pedir mais, mas sim criar o ambiente para que o talento das pessoas possa florescer de maneira natural. Quando as empresas se ocupam do bem-estar do seu pessoal, não só evitamos o esgotamento, o burnout, e essa condição crônica, mas também nos asseguramos que os nossos colaboradores possam dar o melhor de si, com paixão e lealdade. E, por último, trata-se de entender que uma equipe que se sente valorizada e bem cuidada é uma equipe que se entrega de todo, que inova, em que impulsiona a empresa para frente e para o sucesso. E é isso que eu tinha a dizer até o momento, Claudina.
La verdad es que no sé si pudieras ver, pero hay Obrigada. muchos Não sei se corazones, pode ver, muchos mas há aplausos. muitos coraçõezinhos, Me aplausos imagino que esto es na signo de tela. que todas las É personas um reconocen lo sinal que acabas de de que comentar con todas as nosotros, pessoas la reconhecem importancia o que que você juega acaba de este dizer e descanso, de la a pausa en la salud importância mental. da pausa, do Tenemos que descanso reconocer que para a el saúde descanso no mental deve es ser reconhecido. O no es una descanso não é um necesidad luxo, y eso me é uma encantó lo que necessidade. acabas de decir. María nos E ha señalado eu de qué adorei manera isso no que excelente você nos disse. A ayuda Maria falou de el maneira grupo de excelente trabajo que a donde hay saúde personas que somos mental tan e o profundamente equilíbrio entre conectados trabalho e vida y que si pessoal nosotros estão tomamos en profundamente cuenta esta conectados. importancia, E se podemos ser levarmos más em conta essa innovadores, podemos, importância, nós cuando podemos ser nosotros mais podemos dar inovadores, más cuando podemos estamos dar conscientes de mais eso. Creo quando que en temos estos pocos minutos consciência hemos disso. aprendido un montón de ti, pero vamos a regresar de Nós nuevo porque tengo más preguntas conhecemos para ti. Ahora bem agora a quisiera Maria Mendes depois desses minutos e teremos pedirle depois al mais tercer perguntas para ela. Eu queria panelista, pedir Fernando, ao desde tu Fernando, agora experiencia, o para que terceiro a por favor nos falar, hable de esos para factores que apresente protectores sua que han sido experiência e identificados, no fale também dos proyectos en los que fatores has participado, protetores que han sido que ele identificou efectivos nos para projetos que promover la salud participou e que mental en foram el trabajo. Que creo efetivos que es para a importante promoção da escucharlo de saúde María, mental no nos trabalho. queda Depois do que media nós hora para ouvimos da terminar y Maria, que nos eu cuentes acho entonces que cuáles son ah, esos factores podemos fazer essa que tú passagem consideras que son super bem para protectores y esses efectivos en el área fatores laboral. protetores e que são efetivos Gracias, no Claudina. ambiente de trabalho. Muito Sin duda, obrigado, me parece que hay Claudina. un primer mirada o enfoque, ¿no? La necesidad Temos esse primeiro de enfoque, identificar que en é a el trabajo esta necessidade de ambigüedad, identificar no la trabalho essa presencia de factores ambiguidade, a que son presença de de riesgo para la fatores salud, que sin são de duda, risco para pero a saúde, también hay sem dúvida, factores que son mas também há constructores fatores de salud que saludable, constroem factores saúde, uma protectores. vida saudável, são Identificar fatores esa protetivos, cara protetores. positiva y Então, es devemos parte de los identificar proyectos também esse que lado nosotros hemos positivo. Isso é desarrollado, parte do projeto ha que nós transitado justamente en desenvolvemos. fortalecer ese aspecto. Nós Un procuramos aspecto que justamente nosotros hemos fortalecer esse observado lado. en Nós aquellos proyectos observamos en donde pudimos nos desarrollar una projetos em que actividad, nós podemos generando luego un mejor ambiente laboral, melhorar o apostando ambiente de a trabalho, un ambiente apostando digno, num decente ambiente para el digno, comité, decente, sería segundo a OIT, justamente la seria o participación de los seguinte: trabajadores. a La participação presencia, dos nosotros en general trabalhadores. observamos que Em hay una geral, nós pérdida en el mundo observamos del que há trabajo del no mundo sentido do colectivo del trabalho uma trabajo. perda do sentido Recuperar el sentido coletivo do colectivo, trabalho. que Devemos significa recuperá-lo. trabajar, Isso significa es un aspecto trabalhar positivo y saludable com um que aspecto positivo e repercute saudável, que en la tem uma integralidad de las repercussão personas. na pessoa Justamente como um ese todo. espacio de recuperar el sentido Esse colectivo lo vivimos en espaço do particular sentido coletivo é durante y vivenciado post pandemia, e en foi donde muchas de vivenciado las durante a transformaciones del pandemia e mundo del trabajo, el pós-pandemia. O mundo do trabajo a trabalho se distancia, el transformou. teletrabajo, Nós temos o genera trabalho remoto, o una teletrabalho, soledad, una pérdida e isso de los gerou espacios comunes que uma en general solidão, tenemos uma perda dos en el espaços comuns que trabajo, nós, en em el geral, empleo temos tradicional, no emprego en tradicional, el ámbito laboral, en el no centro del ambiente de trabajo. Entonces, trabalho tradicional. Há um centro que é justamente o algunas local de de las trabalho, experiencias pasaron por tradicionalmente. Então, generar algumas espacios experiências de participación de estos procuraram trabajadores gerar en donde espaços de participação para se esses podían trabalhadores identificar, naquele contexto. sentir, escuchar lo que E vivían assim as pessoas otros puderam trabajadores de ese ouvir e mismo colectivo. sentir Estoy o haciendo que era mención vivenciado a por la outros experiencia que hicimos trabalhadores que con eram parte desse mesmo plataformas coletivo. digitales, Nós usamos trabajadores de plataformas plataformas digitales que digitais, estaban as en pessoas trabajo a trabalharam com essas distancia, plataformas en de maneira teletrabajo, remota, y que tuvieron la com o oportunidad de teletrabalho e discutir sobre los tiveram a aspectos que oportunidade de incidían en su discutir os salud y aspectos cómo que tinham hacer una influência na sua propuesta de saúde, mejora criando uma organizacional. Claro proposta que de esto melhoria obviamente tiene que ir de la organizacional. mano Claro que de isso un precisa ser espacio acompanhado de de negociación entre um empleadores y espaço de trabajadores, negociação diría de entre cooperación entre empregadores e empregados, e empleadores y eu diria de trabajadores. cooperação Nosotros entre conformamos essas duas con algunos partes. colectivos de trabajadores de aplicación Nós digital, sabemos que há call center, aplicativos un digitais e call espacio de center discusión que sobre qué trabalharam dessa aspectos maneira incidían en com su salud, los espaços de tiempos de discussão para trabajo, en ese discutir caso se saúde e identificaban trabalho, los tempos tiempos de de trabalho, respuesta, las dificultades que por se tenía con el identificadas vínculo amigo dificuldades con el usuario del servicio, relacionadas com o usuário do las barreras serviço, inclusive hasta idiomáticas, barreiras porque
inclusive call de centers que idioma, funcionan a porque às nivel vezes esses call centers regional, funcionam y en el para toda uma marco de região diferentes maneras de expresión, tenían e há dificultades, várias inclusive pressões que vêm situaciones hasta de disso. violencia Às vezes verbal. as pessoas En tinham fin, dificuldade, sofriam esos violência espacios verbal, fueron valorados por parte de inclusive. los trabajadores como espacios E en donde esses pudieron, espaços foram primero, espaços usados conocer y pelos trabalhadores reconocerse para que eles como partes de un pudessem colectivo. se Segundo, reconhecer como entender parte de uma también coletividade que e também el otro no eles es puderam ajeno entender que a o las situaciones que outro viven. não Y está de alguna manera alheio hacer às propuestas, situações porque esto vivenciadas por se todos. analizó E y se hicieron propuestas concretas houve organizacionales. propostas El otro concretas colectivo e que nosotros organizacionais hemos oferecidas. trabajado fueron el Um personal de outro salud. grupo Personal de salud que durante la foi pandemia, en trabalhado foi o pessoal particular da de saúde. sectores Durante a pandemia, de área especificamente, cerrada, enfermería, médicos, havia personal en general, médicos, pero en particular enfermeiros, profissionais enfermería, da saúde em geral, mas vivió la especificamente situación enfermeiros e enfermeiras que en primera línea, como vivenciaram mencionaba Carmen, a linha de frente, como en foi primera línea dito pela situaciones muy Carmen. dramáticas que se vivieron E as durante situações eram la dramáticas pandemia. durante a Y era pandemia. necesario, hay algo que en Era particular es muy necessário frecuente en el personal de salud, que considerar algo necesita que é gestionar muito permanentemente frequente sus para o pessoal da emociones, tiene saúde, que ocultar mas que muchas é a veces las gestão das emociones emoções. Às porque vezes eles precisam no pueden ocultar as ponerse, emoções entre porque não comillas, a llorar podem junto con el começar a familiar o el chorar paciente. junto, por Hay que exemplo, com a mantener esa família do empatía, paciente. Eles pero precisam manter a sin empatia, extralimitarse, mas digamos, como tal, sem y muchas veces gestionen esas emociones, ese exacerbar a sufrimiento, digamos, situação. E esse sofrimento, empático essas con el emoções que vêm da paciente, con el empatia familiar, pelo y no paciente, tienen un pela lugar família, de contención emocional. Bueno, se generaron espacios não tem espaço. E institucionales, então espacios para criou-se um permitir, espaço como menciona institucional aquí un docente de nuestro departamento, de nuestra para unidad possibilitar, isso académica, foi dito por um circular la docente aqui da palabra, unidade poder acadêmica, expresar el foi sufrimiento, criado um pero espaço para también con una circular finalidad a palavra, sanadora, es decir, para falar entender do que el sufrimiento sofrimento com o objetivo de cura, lo entender que percibiéramos entre todos, o pero entre todos sofrimento é buscar soluciones percebido y e todos juntos podem reconstituir, digamos, buscar ese sufrimiento soluções, o transformar ese sufrimiento reconstituindo o en algo sofrimento, mas saludable. Es decir, transformando cuando esse se sofrimento. Isso é observa el saudável. valor de la Quando actividad, el observamos o valor valor social da que tiene la atividade, o actividad. valor social de uma La otra atividade, experiencia isso pode que de ser alguna feito. manera tiene que Outra ver con esto de experiência que tem a fortalecer ver aquellos com aspectos isso positivos, e que pode fortalecer os aspectos positivos protectores de la salud de los e equipos, es una protetores da experiencia saúde que hemos no desarrollado trabalho, conjuntamente con otra unidad foi uma académica, experiência que nós psicología elaboramos com médica outra unidade en la acadêmica, a Facultad de Psicologia Medicina Médica de la da UNIDAD. Faculdade de Y es una Medicina da experiencia en donde se UNIDAD. genera un espacio E virtual lá foi para criado um discutir sobre espaço distintos temas virtual que hacen al bienestar de para los equipos de salud. discutir Sí, distintas temas que situaciones, ajudam no desde lo bem-estar das equipes de saúde. comunicacional, lo organizacional Então, temas vinculado a los como tiempos de comunicação, trabajo, organização, los aspectos que horários hacen de trabalho. bueno, a los afectos y las emociones. Es una Há vários instancia que fatores se que hace en forma afetam as virtual a partir de emoções, un proyecto e isso é que tiene la Universidad discutido, de é la um República, que projeto es el virtual proyecto da ECO, Universidade da República, que es un proyecto que nació en Nuevo e esse México, projeto surgiu en la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, na y que Universidade de genera New Mexico, nos Estados comunidades de Unidos, aprendizaje. En este caso, la e comunidad de são aprendizaje no criadas es sobre, comunidades de sobre una aprendizagem. E temática, nesse una caso, a patología, comunidade de una aprendizagem não é clínica, sobre um sino tema, uma el patologia, um aprendizaje problema sobre cómo clínico, mas funcionamos como é a equipo. aprendizagem Y sobre tratando como de nós identificar aquellos funcionamos como aspectos equipe, procurando identificar generan barreras o fatores obstáculos que para geram el barreiras bienestar e de los obstáculos equipos de salud en para o particular. bem-estar Estas instancias son dos mensuales, profissionais da son a saúde, partir de una plataforma especificamente. Esses encontros virtual são y en esa plataforma mensais, a é feito través de numa una plataforma viñeta, virtual, e una nessa discusión plataforma, por básica, meio de uma discussão anonimizada sobre una básica e situación que se vive en los anonimizada sobre uma equipos de salud, situação se genera una vivenciada pela reflexión equipe de saúde, y en gera-se general uma esa reflexão. actividad E, em termina geral, essa con una atividade instancia cultural, termina artística, com alguma coisa cultural desde ou lectura de artística. poemas hasta Por canciones, exemplo, que nos um permita poema é también declamado ou há uma recuperar el canção, sentido e isso ajuda del a valor del trabajo en recuperar equipo, o volviendo a sentido e o apostar valor al do aspecto de trabalho em protección equipe. de,
de promoción de aquellos aspectos saludables. E isso ajuda a Estas dos promover instancias para mí fatores e me aspectos parece que son saudáveis. interesantes como Esses experiencia. Son exemplos são instancias interessantes las para primeras mim, que yo são experiências mencioné interessantes. A fueron primeira que eu presenciales, las mencionei segundas foi son um trabalho actividades que se presencial, e no sostienen en segundo el caso, as tiempo, atividades mensualmente a través de são una plataforma contínuas, virtual. Son acontecem todos instancias os que meses por meio de uma apuestan al sentido plataforma colectivo del trabajo, virtual. que es un E aspecto essas no duas menor experiências en apostam no momentos sentido de coletivo do transformación del mundo trabalho, del e isso trabajo. não é pouco nesse momento em que o mundo do trabalho está Muchísimas se gracias, transformando. Fernando, Muito y también obrigada, igual Fernando. que con María hemos visto todo este A Maria também falou aplausos por eso que vemos ahí, que sobre están las temas que personas receberam esses aplausos que estamos vendo agora na conectadas con la tela. información que nos trae, Há los muita gente hablas de estas conectada dos ouvindo essas instancias, muchas informações. gracias. Nós Y ouvimos que esses dois lo exemplos, muito esencial de obrigada. fomentar una cultura en la que E é los empleados se essencial sientan seguros de hablar de la fomentar salud mental uma sin cultura em miedo al que os estigma o las empregados repercusiones. têm Me encantó a, mucho al ver a coragem de cuando falar hablaba sobre essas María, questões María sem hablaba un medo poco de sobre la nenhuma importancia de conocer las repercussão. A Maria emociones também falou sobre a y importância luego de nos dices, conhecer y as sí, es muy emoções e importante, diz que tú sim, é muito también hablas de importante conocer las emociones, pero también hay conhecer as instancias en donde emoções, esas mas emociones se há ocultan. situações Pero em que cuando as las emoções ocultas, estão de todas maneras tienes que ocultas aprender e de cómo hacer una precisamos contención emocional. aprender como Y creo que conter estas as son emoções. estrategias muy Isso foi claves, una dito aqui. información E muy essas importante estratégias para las são personas que nos están cruciais, escuchando. são muito Muchísimas gracias por importantes. estar con nosotros. Estamos Agradeço muito muy a presença de contentos de que tenemos todos esta aqui que estão oportunidad de hacer participando, esta mesa ouvindo. redonda a Estamos pesar muito de las felizes com distancias, essa pero mesa que podamos redonda, reunindo escuchar a várias pessoas em expertos en lugares este tema. diferentes, e Entonces yo estamos aqui vuelvo otra ouvindo vez especialistas contigo, no María, tema. para Então, que como volto a alguien que Maria aboga por el agora, cambio sistémico, ¿cómo porque sugieres que las organizaciones você comiencen a defende uma priorizar la mudança salud mental, sistêmica, e eu queria saber como especialmente você en considera que as organizaciones conducidas organizações por podem alto nivel priorizar de a estrés? saúde Sé que habías mental, hablado un poco especificamente sobre lo que naquelas que tú têm um haces alto nível de con estresse. Eu tus sei que você empleados, que es falou sobre o seu fantástico, trabalho com pero sería bueno seus entonces ver funcionários, un isso é poco, como fantástico, dicen, mas hacer eu diving, queria ¿no? ¿Qué es agora lo que tú aprofundar um sugieres para pouco que se puedan mais. empezar a O que você priorizar esas sugeriria para organizaciones? aqueles que Muchas querem gracias. começar a Claro priorizar que esse sí, tema nas organizações? en mi opinión Obrigada, y en base a Claudina. la industria que pertenezco, las situaciones de E estrés no son meu imposibles de contexto, evitar. eu vejo que é Imposible. impossível Lo evitar que as sí podemos situações de hacer es estresse aprender a no manejarlas, meu a setor. O que nós gerenciarlas podemos fazer y é a saber que administrar esse si una estresse, situación aprender a no se ha fazê-lo. resuelto es porque ya está resuelta. Si has Então, tratado se todo, uma ya situação está não resuelto. tem solução, Entonces yo solucionada pienso que está. existen problemas de salud mental Eu acho que há y esto lo problemas voy a de hablar en saúde base a mi mental, e aqui experiencia, eu falo porque com yo base no na minha soy experta experiência. Eu en não en sou salud mental especialista em ni saúde nada por el mental, estilo, sino todo lo que aquí yo converso lo hago então quando basado en mi eu propia falo experiencia. tudo baseado na minha Y, própria y puedo experiência. mencionar algunos de los E siguientes eu posso mencionar problemas de salud mental, que son alguns problemas de ansiedad, saúde la mental, por depresión, exemplo, el ansiedade, burnout, el depressão, estrés, burnout, y estresse, trastornos alimentarios también, transtornos y alimentares adicciones. também, e também Te quiero hacer una dependências pregunta que, químicas. no más bien una pregunta, sino hacer Eu tenho uma mención pergunta, de também não é bem uma algunos pergunta, mas eu queria aqui errores mencionar y accidentes que se han cometido alguns erros e debido acidentes a la que falta de ocorreram cansancio. devido ao Para llevar en cansaço, contexto la pregunta que me estás haciendo. para poder Eh, responder essa Aquí yo me pergunta. imagino que Eu hay imagino gremios que aqui tenhamos mezclados de todo, y sindicatos si hay empresas e que tienen que associações e movilizar con dirigir também autobuses empresas para que transporte, da área de transporte. podemos preguntar cuántos accidentes han Podemos ocurrido perguntar quantos acidentes en el ocorrem mundo no por mundo choferes que están por ya causa sea de cansados motoristas que estão o sencillamente cansados alcoholizados. ou então Es alcoolizados. bastante para enumerar. São También muitos os casos, en né? el gremio de la salud, diagnósticos Na área da equivocados, saúde, nós temos a inclusive questão dos materiales diagnósticos quirúrgicos que se han dejado equivocados e dentro de los materiais pacientes cirúrgicos que são por deixados simplemente dentro por do corpo do agotamiento. Eso no fue paciente. lo que se E intencionó y isso no era que se é planificó. Es algo que algo que não é surge. Esas intencional, cosas é pasan por porque hay causa da agotamiento. exaustão. Esses erros En la acontecem por industria del causa da turismo, exaustão. muchas Na veces yo indústria do personalmente me he turismo, equivocado. Me dicen yo me quiero ir el 11 de julio o el 11 de às octubre y yo le vezes pongo el 1 de octubre.
A pessoa pede uma viagem no dia 11 de outubro e eu coloco o dia 1º de outubro. Isso já aconteceu. Isso acontece por causa do cansaço, por causa do estresse do ser humano. Minha recomendação para as organizações é pensar em seu bem-estar. Nós sempre dizemos que devemos começar conosco. Quando a empresa começa a pensar em seu próprio bem-estar, ela cria espaços seguros onde os funcionários podem se manifestar sem julgamento e podem ser escutados e ajudados com empatia. E também outra ação que pode ajudar a enfrentar essa situação seria oferecer ajuda por meio de workshops que ofereçam técnicas de gestão de estresse e autocuidado. E também estimular a prática de pausar de maneira consciente. Com essas 3 simples ações, as organizações podem começar a priorizar a saúde mental. E priorizando a saúde mental, nós acreditamos que os funcionários ficarão mais felizes e as empresas mais produtivas. E isso acontece, e isso deve começar com os gerentes. Há muitos gerentes que não entendem a importância de o funcionário estar descansado e feliz, porque esses gerentes também estão num nível de estresse muito alto. As organizações deveriam começar pelos CEOs, pela alta administração, e devem priorizar esse tema para que no futuro haja um equilíbrio entre a saúde mental no trabalho e sua própria saúde pessoal. Eu espero que eu tenha respondido a pergunta corretamente, Claudina. Y la contestaste perfectamente. Sim, respondeu Y espero perfeitamente. también que las personas que nos están escuchando E hoy en espero día também que aqueles les que quede estão bastante claro que este ouvindo es un hoje consejo muy, tenham muy clave. clareza de que Aprecio esse especialmente los conselho puntos que hablan sobre é la fundamental. capacitación para Ela los falou gerentes, sobre para que a ellos reconozcan capacitação para esos signos de estrés gerentes, y para que eles agotamiento, reconheçam porque os puedan apoyar a sinais los de empleados de manera efectiva. estresse e Y de por supuesto, exaustão, queremos que para las que personas possam apoiar produzcan, também seus también tienen que funcionários. estar Se conscientes queremos para que as ser pessoas producibles. sejam Entonces, la produtivas, nós também importancia de precisamos que que los elas gerentes estejam tengan esta contentes. información. E é Muchísimas importante que gracias os por la gerentes presentación de saibam hoy. Me disso. encantó Muito la obrigada, forma adorei sua tan resposta. articulada y clara que nos das Sua esta resposta foi información. muito articulada e clara. Luego, y también lo que habla sobre que hay el Você também agotamiento, falou la sobre importancia de exaustão conocer estas e falou da repercusiones que deben importância de afectar a la conhecer salud os mental. Y luego, efeitos cuando sobre a hablamos saúde con mental Carmen, Carmen nos va a dessas explicar un poco questões. A sobre las Carmen agora directrices que ya vai existen, falar um pouco sobre as elaboradas por la diretrizes que Organización Mundial de la existem, que foram Salud. Pero antes elaboradas de pela entrar a las directrices, Organização Mundial da entonces me Saúde gustaría sobre o ahora tema. Mas preguntarle a antes Fernando, disso, eu queria perguntar creo ao que sí Fernando mencionaste y o seguinte: creo que você hay algunas mencionou preguntas a ese algo respecto. Ya que hablaste de estas dos também vimos aqui instancias de em los proyectos perguntas. que has coordinado, Você falou pero sobre ¿qué buenas projetos prácticas pueden e também implementar queria las saber mujeres o sobre las as organizaciones boas para práticas garantizar que las que personas que podem ser llegan a implementadas nas necesitar organizações el para garantir que pueden as pessoas obtener tenham o los apoio que recursos de una precisam. manera Como efectiva? as Y esta es una organizações pregunta para podem usar Fernando os clara recursos de maneira porque eficiente? Essa normalmente salud mental pergunta es algo que a la gente no le gusta hablar de salud mental. é importante Así que porque sería as bueno que pessoas nos não des gostam normalmente de falar de saúde mental. cuáles serían esas prácticas, ¿no? Que tú Fernando, quais consideras seriam as efectivas. melhores Sí, práticas, então? la complejidad del mundo del trabajo hace O mundo que, do trabalho é complexo. digamos, opinión de algunos aspectos que pueden ser Então, às interesantes a vezes, desarrollar, pero la algumas complejidad coisas podem del ser mundo del trabajo, interessantes e Carmen devem ser hizo feitas, mas esse alusión mundo é a la situación complexo de e a la Carmen falou informalidad, del sobre a trabajo no situação da registrado. El informalidade, ou seja, tema o es trabalho crítico en ese informal. sentido en nuestra región. E Entonces, o obviamente, cuando mercado estaba hablando informal é de las importante na experiencias nossa que hicimos região. desde la universidad, lo hicimos Falamos en sectores formales, dos projetos na universidade. Esses de projetos trabajo estão em regular, setores reglamentado. No sé si me formais, no explico. mercado Entonces, formal.
desde esta lógica y Não sei trabajando en se ese estou sentido, falando claramente. algunos Então, sectores tem tienen essa lógica, especial e alguns vulnerabilidad, como es setores el personal são de mais salud o como vulneráveis, es e el o personal pessoal da docente, y saúde que tienen é incidencia vulnerável, bem directa como en la os calidad de la docentes. asistencia de la salud y en E la isso calidad tem y seguridad del um efeito paciente. direto na Y, qualidade da y saúde, na en segurança do cuanto a paciente, la salud y bienestar e de los também tem um docentes efeito en la direto enseñanza, que son temas no muy ensino, no importantes caso dos y docentes. E necesarios isso para é el muito desarrollo importante de un país. e é Entonces, necessário ahí habría também que para o focalizar desenvolvimento en de algunos um sectores país. E este devemos tema aqui del cuidado de la pensar salud mental que en el trabajo, devemos cuidar da actuando saúde sobre mental los no factores trabalho, psicosociales agindo laborales sobre que están en el fatores ambiente de trabajo. psicossociais e Para eso, me laborais parece que hay dos no instrumentos ambiente de centrales, por trabalho. lo E menos temos en mi dois instrumentos experiencia en centrais nuestro nesse país, caso, que son la existencia de comisiones, pelo menos no espacios de meu país. cooperación Nós temos bipartitos a entre questão empleadores y dos espaços trabajadores, bipartites de colaboração donde se com puedan discutir sobre estos empregadores e temas, donde empregados se pueda para discutir sobre los discutir factores sobre temas, psicosociales que discutir inciden fatores en la salud y el psicossociais que têm bienestar de los influência na trabajadores, saúde e no como son los bem-estar dos tiempos de trabajo y tiempos trabalhadores, de descanso, e llegar a discutir sobre o acuerdos tempo en do esos trabalho, o espacios de tempo do negociación descanso, bipartita, também um parece espaço de ser negociação necesario. bipartite Hace que poco possa la promover um OPS, la acordo. Há OMS, perdón, pouco, la Organización Mundial de a la Salud y la OMS OIT e a alertaron sobre el OIT tema del exceso de alertaram trabajo. a respeito do Hablaban excesso de jornadas trabalho. laborales de más Falaram de sobre jornadas de 55 o trabalho de más mais de horas 55, até semanales y mais cómo horas impacta por en la semana, salud. Y e lo como isso tem um identificaban como impacto el na saúde. principal factor de riesgo E psicosocial hoy del esse mundo é del um trabajo. fator de risco Entonces, psicossocial que tener vem do mundo espacios do para la trabalho. negociación de Portanto, lo tem um que decía espaço para a María, de los negociação. tiempos A de Maria descanso, falou los disso tiempos também. O para tempo la de formación, la descanso, capacitación, se tempo para a requiere tener formação, para a capacitação. alguna herramienta É preciso que organizacional haja ahí ferramentas para mí entender, por lo menos desde organizacionais esta lógica, para los isso. espacios bipartitos de negociación y Então, cooperación en repito, temas esses de salud, espaços de bienestar y seguridad cooperação son espacios para necesarios a discutir saúde e fortalecer, bem-estar, coordinando con los eles servicios são de salud en el essenciais para trabajo, que fortalecer tienen que essa área. también E também devem tener una coordenar mirada com a área de amplia y no saúde no limitarse trabalho. solamente a los Essa riesgos perspectiva deve ser físicos, ampla químicos, e não deve estar biológicos que voltada só para os tradicionalmente riscos son los que se físicos, químicos enfocan, e biológicos que incorporar são la dimensión tradicionalmente de los enfocados, factores mas deve ser psicosociales, incorporada a dimensão dos se hace fatores necesario, más que psicossociais. necesario. Isso é Entonces, mais do que desde esa necessário. articulación entre espacios Com essa bipartitos articulação, de com espaços participación y cooperación, bipartites, com los servicios de participação e salud en el trabajo, cooperação, deberíamos abordar nos algunas de las serviços de saúde no problemáticas trabalho, nós crecientes poderíamos de los factores de abordar riesgo um psicosociales que tema mencionaba Carmen al que vem inicio y que crescendo también em María lo relação a esses decía, fatores que tiene que ver psicossociais que con a la Carmen e a violencia en Maria el já trabajo y la mencionaram, importancia de que tener tem a ver com protocolos violência no para la trabalho, a prevención importância y de la haver investigación del protocolos mismo para como a mecanismo prevenção e de também a control del mismo. investigação desses La casos com um violencia en el mecanismo de lugar de controle trabajo da es un violência no tema trabalho. Esse presente. El tema tema é um tema del presente. consumo Há problemático de também sustancias a questão psicotrópicas do y consumo la de necesidad de substâncias abordar con psicotrópicas protocolo, no nível con problemático, a la necessidade de mirada haver de um entender que es un problema protocolo de salud pública para que y possamos con una entender que mirada isso é no um punitiva, problema de sino saúde pública. justamente de Precisamos de rehabilitación uma y de perspectiva salud de del tema. reabilitação e de Esos son saúde, não espacios donde nosotros, punitiva. por ejemplo, desde el Esses espacio universitario hemos espaços trabajado con são sindicatos, con trabalhados na universidade. Nós empleadores, trabalhamos en com la sindicatos, construcción de com esos espacios empregadores, de negociación que na hacen construção desses espaços de dignificar negociação y que hacer nos más ajudam saludable a el dignificar e a ámbito de trabajo. tornar mais saudável Yo pensaría por ahí, o digamos, ambiente de como trabalho. Eu por começaria por supuesto, aí. en ese mismo ámbito de E negociación, nesse el mesmo âmbito de reservar el negociação, tiempo para estas instancias devemos ter reflexivas, de tempo pensar, para de poder refletir, para expresar los pensar, sentimientos, de para hacer expressar circular la sentimentos, palabra, como decía al para inicio, y eso fazer también circular a requiere palavra, como eu já de disse. una E isso institucionalidad como tal. exige uma institucionalidade para isso. Muchísimas gracias, Muito Fernando. obrigada, Circular la Fernando. palabra, ¿no?
Eso es muy clave lo que Circular a estás comentando. palavra, sim, Pero isso é creo que es crucial. el cambio de cultura que es E fundamental, tem a ¿no? questão da mudança Es de cultura, esencial ela é comenzar con las fundamental. políticas que promuevan esos Devemos descansos começar com regulares y las horas de políticas trabajo para descansos razonables. regulares, horas de Esto trabalho de poner de 50, razoáveis. lo que habla de las 55 horas y cómo esto es un cambio, Isso de es muy crítico 55 para la horas de salud trabalho por mental. semana é Pero más allá de la muito política, difícil para a creo saúde que es mental. Mas necesario para también un além cambio da de cultura. política, o que mais? Hay una Precisamos frase muy mudar a famosa que cultura. dice Há que uma los líderes frase deben de famosa que predicar con el diz ejemplo. Y que en ese os sentido estamos líderes devem dar o hablando de muchas exemplo, não é? oportunidades para ver que Estamos falando existan aqui de estos cambios. oportunidades para que essas Ya mudanças vamos possam casi, acontecer. créanlo o no, pero ya llevamos ya casi una hora, vamos, Já estamos a aqui este conversando há conversatorio y ni quase lo uma siento, hora. porque es tan E eu nem interesante, senti es un tema passar o muy tempo, crucial, porque muy esse tema é importante tão para nosotros. interessante e Y importante ahora para le nós. pregunto a mi E colega agora eu Carmen, pergunto à Carmen, minha ¿tú nos colega dices un Carmen. poco sobre estas guías Carmen, de será la que você poderia Organización Mundial de falar la sobre os Salud, guias da la OMS salud mental en el trabajo? ¿Cómo sobre crees que saúde los mental e gobiernos trabalho? podrían Como você acha beneficiar que os de estas governos podem se directrices y beneficiar qué dessas papel pueden diretrizes? desempeñar E para qual é o garantizar que papel estas políticas se implementen de una manera que sea dessas efectiva en el lugar de diretrizes para a trabajo? implementação das Carmen. políticas de maneira efetiva nos locais de Gracias, trabalho? Claudina. Carmen, Muchas veces obrigada, yo creo Claudina. que tendemos a pensar Eu acho que que às está vezes en nuestras nós manos como pensamos que trabajadores está em el nossas cuidar la mãos salud como mental, ¿no? Y que solo trabalhadores lo podemos hacer o nosotros, pero cuidado com a saúde evidentemente mental. partimos de Claro esa base. Pero que sim, efectivamente los isso gobiernos pueden tener un papel é fundamental importante, también en mas esto. os governos também Sobre têm um todo papel porque pueden fundamental, fomentar conciencia porque real eles podem criar a de lo que conscientização de supone la maneira salud mental real en el trabajo y el a coste respeito da saúde significativo mental no trabalho e que conllevan também esos problemas de salud pode mental mostrar o custo que para el tem esses trabajo, problemas ¿no? de saúde mental Em, para o cuando trabalho. vemos problemas de salud mental en una persona en Quando edad nós vemos problemas de productiva que saúde está mental trabajando, numa pessoa na idade no solo le está produtiva, uma pessoa afectando a que la persona trabalha, y a su nós sabemos que entorno, esses sino problemas que afetam llega a realmente a pessoa e seu afectar a las ambiente, empresas, a mas isso também organizaciones, afeta al as lugar de empresas, trabajo, as ¿verdad? E organizações, o incluso a la local de economía trabalho. nacional. Y ahí es E una de isso, las inclusive, claves en las que afeta a los economia gobiernos tienen nacional. un E é aí papel, ¿no? que os governos têm um papel a Los desempenhar. problemas de salud mental en el Os trabajo problemas de saúde sabemos que mental llevan no a trabalho disminuir la podem levar productividad, à diminuição da aumentar el produtividade, absentismo, ¿verdad? ao En el aumento das trabajo y a que faltas haya mayor no rotación trabalho también e en los também puestos de geram trabajo, ¿no? uma Y todo maior esto rotatividade evidentemente nos tiene cargos. esas consecuencias directas, ¿no? Essas são Para consequências las empresas y para diretas la economía general. nas Un empresas dato e muy na útil economia es como um que todo. Um un dado dólar útil é o seguinte: invertido $1 investido en la atención, en el tratamiento de la depresión y ansiedad, na produce atenção à una depressão e rentabilidad de 4 ansiedade dólares en la produz mejora de la salud, pero también en la $4 em termos de capacidad de melhoria da trabajo. saúde, mas Por lo também tanto, na hay incluso capacidade de trabalho. argumentos económicos al Portanto, há respecto que pueden argumentos ser econômicos tenidos en cuenta y que pueden ser podem ser atendidos, ¿no? usados também. Reconocer de alguna manera estas cargas Devemos económicas nos reconhecer ayuda a esses custos fomentar econômicos, porque esa isso protección, esa ajuda promoción de la a salud mental incentivar y a que se pongan en proteção marcha las da saúde intervenciones mental, en e isso ese sentido, ajuda porque a al implementar as final invertir intervenções, en este tipo de porque programas investir nesse mejora tipo de programa evidentemente no solo el melhora, bienestar de claro, los em primeiro lugar, o trabajadores, pero bem-estar también del dos ambiente en trabalhadores, general mas também do ambiente laboral, ¿verdad? de Y trabalho em también geral, reduce e gastos a também nivel de la reduz atención médica, ¿no? Por lo tanto, os la seguridad gastos com social o atendimento los gastos médico, ou gastos individuales com en algunos ah, casos, seguridade también social, tienen un gastos rendimiento individuais a também em nivel de alguns las casos. organizaciones E que va também isso mejorando. gera também um Y rendimento finalmente para eso, as la productividad organizações. económica E é claro que que isso afeta a conlleva, ¿no? produtividade econômica. Y en este sentido, los Assim, gobiernos os governos tienen un papel en têm ofrecer um esas papel orientaciones, regulaciones, de políticas orientar, de públicas, criar ¿verdad? Que regulação, políticas favorezcan públicas precisamente para que ajudar el nisso, empleo, que la salud, que la para que o seguridad emprego, a estén en saúde, a consonancia y vayan segurança a la estejam todos par, ¿no? alinhados. Y que se fomente de alguna manera la paridad, como E assim comentaba criando antes uma paridade, Fernando, ¿no? como Entre foi la salud dito pelo física y la salud Fernando, entre mental. saúde física e saúde Em, mental. y en este sentido, pues que se implementen de verdad esas Então, intervenciones ligadas essas a intervenções a esas ligadas políticas a públicas, ¿no? essas políticas públicas devem Em, ser implementadas es de fato. importante que se garantice que É las importante leyes que se ajusten garantamos que a las as normas leis internacionales de derechos estejam humanos. Entonces, por ajustadas ejemplo,
às normas internacionais de direitos humanos. Por exemplo, os problemas de saúde mental no trabalho tem a ver com a não discriminação dos trabalhadores que têm problemas de saúde mental e devem ser consideradas questões como confidencialidade. Deve haver iniciativas para apoiar pessoas no trabalho, caso elas tenham problemas de saúde mental, elas podem estar trabalhando, mas podem precisar de alguns ajustes razoáveis. Também deve haver programas para a recuperação das pessoas depois de uma situação como uma depressão, um burnout, essa pessoa pode ser reintegrada. E os governos também têm um papel de criar a capacidade na atenção primária à saúde, na área da saúde, na saúde ocupacional, saúde mental. E deve haver um reconhecimento maior dessas condições da saúde mental no local de trabalho. E deve haver avaliação, por exemplo, das licenças, quando as pessoas têm necessidades específicas. Devem ser feitas modificações também no trabalho, se houver uma justificativa para a saúde, e deve haver serviços e intervenções relevantes em cada caso. Também é importante fomentar as rotas bem consolidadas de serviço de saúde, de emprego, para poder estabelecer iniciativas que venham a colaborar entre si, que fomentem esses programas que apoiam a saúde mental no trabalho e que consigam justamente esse apoio aos colaboradores, trabalhadores e trabalhadoras, e esta intersectorialidade, né, que é uma palavra, um neologismo, mas tem exemplos concretos e tangíveis de como pode colaborar, sabe, a empresa e os seguros de saúde para ter sociedades mais inclusivas, para fomentarmos justamente a conciliação do bem-estar em geral entre a conciliação, né, do trabalho com a vida familiar, e que os governos podem favorecer as orientações para poder administrar esses riscos psicossociais. E sempre estamos falando em outros riscos, né, no ambiente de trabalho, mas a gente esquece essa parte da saúde mental e psicossocial que a gente deixa de lado. Então, há também questões de assédio, de violência, de discriminação também contra alguns grupos especificamente, incluindo as pessoas que são portadoras de problemas de saúde mental, que requerem esse apoio e esse trabalho conjunto, e que os trabalhadores e trabalhadoras, junto com os gestores, administradores, de forma conjunta, possam avaliar esses riscos, que as pessoas tenham voz e voto, e assim possam favorecer, sabe, essa resposta positiva às questões. As respostas, às vezes, estão com a gente. Então, vamos abordar os assuntos, vamos ter a coragem para poder mitigar e abordar esses problemas, para, assim, buscar conjuntamente uma solução e esse reforço do bem-estar no ambiente de trabalho. Muito obrigada, Carmen, pela sua excelente resposta. Entre vocês três, os panelistas, existe um denominador comum, que se fale, que se expresse, que se verbalize, que possamos conversar, refletir, que não só são os governos, também tem um papel muito, muito importante, não só nós, os colaboradores, para que nós possamos ter um ambiente de trabalho mais saudável, para que não existam problemas, né, para o próprio setor de saúde. E quando você diz que existe uma regra importante, sabe, que é a mudança, a coisa de $1, né, chegar a $1 de investimento pode reforçar $4 em termos de performance e rendimento. Nós já temos mais de 1 hora
abordando esse assunto e tem muitas perguntas e colocações. É hora de nós ouvirmos o nosso público, né? Que, por favor, coloquem aí as suas perguntas e vemos que sim, já existem algumas perguntas. Eu não vou poder ler todas, mas vamos fazer o possível para poder dar resposta ao nosso público que se manifestou. Eu acho que uma primeira coisa é como nós podemos, essa pergunta é muito interessante. Eu acho que, Maria, você já falou isso, mas a pergunta é como nós podemos, né, mudar a mentalidade do primeiro escalão das empresas que estão acostumados a ter um trabalhador disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Excelente essa pergunta, Claudina. Eu acho que mudar a cabeça dos executivos, do primeiro escalão da empresa, eu acho que é impossível, né? A gente tem que começar a mudar os nossos pensamentos. E aprender, como eu falei, é difícil, porque eu até me emocionei, né? Fiquei com a voz embargada, porque foi um processo difícil para mim. Impor limites é uma coisa muito importante. E impor limites não te faz uma pessoa mais ou menos eficiente. Nós temos que ver que nós estamos contratados para trabalhar 8 horas e não 24 horas. Isso não significa que você vai desaparecer, e você pode ter, sabe, o direito de desaparecer, mas se quiser demonstrar empatia com sua empresa, você pode estar disponível sem que essa disponibilidade possa impor um abuso à sua própria pessoa. E quando você começa a delimitar ou impor esse limite, você vai se auto-entender e entender também que os limites estão sendo extrapolados. Nós temos uma demanda muito alta, né, nas nossas empresas para poder dar respostas, e às vezes a gente vai aos nossos colaboradores dizendo que eles também têm uma vida pessoal e que devem viver a vida e desfrutar da vida como é direito de todos nós. Então, não existe forma de mudar a cabeça do primeiro escalão se você não começa a dizer com muito respeito, carinho e amor: olha, até aqui eu posso, até aqui não posso mais, você está me ligando depois das horas de trabalho, agora eu estou no cinema com meus filhos e não posso ajudar, tomara que você encontre ajuda a tempo para resolver o problema. Então, ponto. Não temos que chegar a um extremo e a uma situação de discórdia para impor limites em coisas que nós não queremos fazer no nosso tempo livre. Isso é uma coisa que é inegociável. Muito obrigada, Maria. Quando você começou, você falou do porquê que isso te tocou tão profundamente, não é verdade? E você está falando aí, e você já sabe, eu acho que você já esteve nesse sapato apertado nessa caminhada e você sabe exatamente o que isso significa e como é difícil para as pessoas tomarem essa postura. Você vem disso, você sabe o que isso significa. Então, eu valorizo muitíssimo a sua resposta. Estamos falando da importância da mudança que vem de foro interno, né? Nós temos várias perguntas, é muito difícil selecionar algumas, mas, Fernando, existe uma muito aqui importante, né? Uma para a Carmen e uma para a redução de estigma, não só para os empregadores e empregados. E Fernando, que aprofunde aí um pouquinho na prevenção dos riscos psicossociais, inclusive violência e maus tratos. Então, Carmen, a palavra está com você. Desculpa, Claudina. As intervenções para quê? Para diminuir o estigma? É isso? Redução do estigma. Quais seriam
essas providências. A pergunta é assim: intervenções para redução de estigmas, tanto para empregadores como para empregados. Sim. Bom, eu acho que, antes de mais nada, eu diria que é importante entendermos que o estigma tem várias dimensões. O estigma, às vezes, a gente associa com a parte dos pensamentos apenas, mas, evidentemente, quando o estigma está estabelecido numa população específica, por exemplo, a população LGBTQIA+, estamos falando aí no ambiente de trabalho especificamente, é fácil de se atribuir um pensamento de que essa pessoa não deveria estar trabalhando aqui, porque não tem a mesma capacidade, ou, por exemplo, porque eu acho que essa pessoa não deveria estar aqui fazendo atendimento público pelas suas características físicas ou pessoais. E, ao mesmo tempo, existe um componente das emoções que isso gera, porque isso tem a ver com a percepção alheia, da coisa da rejeição. E existe também a questão da conduta, né, da própria discriminação, propriamente dita. Como administrador, o gestor no ambiente de trabalho, eu posso decidir que eu vou dar prioridade a uma outra pessoa para essa posição e não para uma pessoa do grupo LGBTQIA+. Então, nós temos que pensar assim, desde vários níveis. Primeiro, a coisa mais importante é voltar a essa tecla que a gente insiste em tocar, né? Nós temos que falar, temos que verbalizar, temos que romper com o silêncio, né? Especialmente dentro do ambiente de trabalho. E para a gente romper esse estigma, nós temos que falar sobre o problema. Eu estou pensando num exemplo muito concreto. Aqui no meu escritório, por exemplo, nós nos demos conta, pouco tempo atrás, que nós, enquanto grupo, aqui no escritório, nós estamos enfrentando uma problemática que tinha a ver com a questão de estigma. E aí nós fizemos um seminário entre nós, onde nós conversamos, como estamos conversando aqui, e demos informações, porque às vezes é uma questão de falta de informação sobre o problema, e a gente começou a falar do que estava acontecendo, todo mundo com a sua liberdade de expressão, e que a gente colocasse a coisa sobre a mesa. Isso, de uma forma, não vai mudar a situação da noite para o dia, porque o estigma é uma coisa muito arraigada em nós. E o estigma dos problemas de saúde mental vem de muitos anos atrás, data de muitos anos atrás, e a gente não vai mudar assim. Mas existe um clique que pode ser dado, sabe, para que possa ser colocado sobre a mesa, porque essa questão de impotência, de não poder manifestar a coisa no trabalho, era um peso muito grande, um ônus. Então, falar foi muito importante. E também com treinamento e capacitação para os empregadores, para os gestores, administradores, também para que eles possam, de alguma forma, possam compreender e possam prevenir essa situação dentro do ambiente de trabalho. Então, essas são algumas ideias a serem lançadas. Talvez meus colegas, Maria e Fernando, possam colaborar com outros ângulos de visão. Maria ou Fernando, eu gostaria de ouvir vocês em relação a essa questão. Sim, vai, Fernando, pode falar. Bom, eu acho que dentro da mesma linha de raciocínio que a Carmen lançou, é a necessidade de derrubar barreiras, né? Nós tivemos um seminário que estava voltado também a uma problemática do pessoal de espectro autista, e essa foi uma atividade, coordenada da Faculdade de Medicina, de Psiquiatria e Pediatria, com comunicação, com a Faculdade de Comunicação e Expressão. Então, um projeto para derrubar as barreiras e acabar com os estereótipos que nós temos,
não só dentro do espaço social, nesse caso aí, no âmbito educacional, familiar e social, né? O projeto era justamente derrubar barreiras. E, parafraseando esse projeto, nós deveríamos fazer uma coisa parecida na área de trabalho, vendo aí a perspectiva da saúde mental e derrubar essas barreiras que fazem com que empregadores e empregados tenham esses estereótipos, né, com relação às pessoas que têm algum tipo de problema de saúde mental. Então, nós temos que trabalhar aí a cultura, a tolerância, temos que trabalhar de uma outra lógica, estimular o emprego, né, e aí é o papel do governo para facilitar e fomentar políticas e mecanismos impositivos de dar emprego pleno para todas essas pessoas como um direito humano básico a ser exercido e que o Estado, de alguma forma, tem que ser garantidor desse direito. Então, eu vejo por essa lógica, nesse sentido, nós temos que trabalhar muito na parte cultural, empregados e empregadores, e também com políticas ativas de fomento, de estimulação, da inclusão no ambiente de trabalho e a incorporação das pessoas, porque elas têm direito a um trabalho que gera dignidade, de capacidade, de promoção da saúde. É um elemento de inclusão social. Essas políticas que estão voltadas ao emprego, um emprego digno, decente, não é qualquer tipo de emprego, é uma das políticas mais importantes em matéria de saúde pública, porque o trabalho não só é importante, né, como emprego, mas também os bens e serviços que a pessoa tem direito quando tem um trabalho, quando tem um emprego, e que é determinante da sua saúde e do seu bem-estar. Então, eu pensaria por esse prisma. Muchísimas gracias. Muito obrigado. Creo que la respuesta es Eu acho que a resposta é muito clara e conveniente. E eu gostaria de dizer, né, porque quando nós falamos de saúde mental, a questão do estigma vem à tona, né, como uma tecla repetitiva, às vezes as pessoas não querem falar, pelo medo de serem julgados e até perderem o seu trabalho, o seu emprego. E as pessoas não sabem como abordar essas questões. Então, o que eu adorei realmente dessa mesa redonda, dessa conversa, é que vocês, do seu ponto de vista, nos levaram a conhecer a importância de romper as barreiras, quebrar o silêncio, né, e de fazer com que as pessoas deem aí exemplo de como nós podemos fomentar na área do trabalho políticas e mecanismos para provocar esta conversa. Nós temos apenas 2 minutinhos para terminar e a verdade é que nós não gostaríamos de encerrar. Temos mais de 800 pessoas conectadas agora mesmo e eu acho que isso está sendo gravado, né? Então, as pessoas estão conectadas, vão ter acesso a essa gravação. E desculpe por não poder responder tantas perguntas. Realmente houve um interesse muito grande e seria realmente muito interessante revisar cada uma das perguntas. E há uma pergunta aqui, como compartilhar as informações do Projeto ECO, e querem o seu contato, Maria. Eu vou passar aqui no chat e vocês podem compartilhar também, e o site da Fundação, que é www.viahr.org, e podem compartilhar aí o nosso site para todos.
Sim, então, por favor, Catalina, pode colocar no chat os contatos da Maria, não tem nenhum problema, compartilhar isso com o nosso público. E eu quero terminar em cima do tempo, porque é parte do respeito aqui aos horários e da nossa saúde mental também, para a proteção dela. E eu gostaria de continuar com essa conversa, mas eu acho que nós temos que encerrar. E antes de encerrar, poderíamos reservar um momento para refletirmos. Cada um de nós, não existe uma ordem especial, né? Vocês podem se manifestar dizendo, né, para encerrar aí o nosso bate-papo, compartilhar uma conclusão prática para que o nosso público possa implementar essas questões nas suas organizações. Então, eu deixo aberto para quem quiser começar. ¿Qué pueden hacer la audiencia? Podem assim encerrar o tema. Eu posso começar, Claudina. Eu concluo dizendo que não devem ter medo. Sintam-se à vontade de sentir o bem-estar que nós sentimos quando fazemos uma pausa. Tenha compaixão por si mesmo para que possam aproveitar o que estão fazendo. Dizer eu estou cansada não é nada demais. Isso pode salvar vidas e, inclusive, sua própria vida. Na minha experiência, eu pude dizer e dizer a tempo, estou cansada e preciso de um tempo para voltar a redescobrir uma versão minha que eu não conhecia. Eu enfrentei uma situação e, graças a Deus, eu tive a opção de escolher entre ser vítima e sair dessa situação. E eu pude também pensar nos meus semelhantes, pensar naqueles que trabalham como eu e que não tomam a decisão de tirar férias, de fazer uma pausa. Às vezes não é nem porque não tem o dinheiro, como a Claudina disse, às vezes nós temos medo. Eu tinha pessoalmente medo de não conseguir pagar as pessoas. E quando eu podia pagar as pessoas, eu tinha medo de não pagar o colégio das minhas filhas. E aí, quando eu pagava o colégio, eu achava que o cliente ia me chamar, não ia me encontrar, ia para outra empresa. E assim eu ia buscando justificativas e desculpas para não tirar férias. Então, eu insisto e faço esse convite a todos para que vejam o valor nisso e que tenham a força necessária para dizer: estou cansado e preciso parar. Eu garanto que vão conseguir ver a sua melhor versão na sua vida. Eu estou muito emocionada com esse espaço. Estou encantada mesmo de poder falar da minha experiência, porque no início eu tinha muita vergonha, mas agora eu tenho muito orgulho de ter feito o que eu fiz e de poder levar minha voz em espaços como este. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, Carmen, Claudina. Essa foi uma experiência incrível. E, por fim, se alguém aqui estiver precisando, nós da minha organização criamos o primeiro congresso sobre esse tema. Foi no ano passado na República Dominicana, foi um sucesso total e nós estamos em Madrid esse ano, no dia 24 de outubro, o congresso. E esse é o segundo congresso ibero-americano para prevenir o burnout e considerando o bem-estar, e faço o convite para todos que queiram participar. Entrem em contato pelo chat ou usando os contatos e lá vão também obter ferramentas que vão ajudar nessa outra versão que vocês podem ter em sua vida. Muito obrigada. Claudina, ya que me invitaste, Claudina,
lo que decía María es muy importante esa, Agradeço o digamos, convite e esa o que a reflexión Maria también acabou de dizer é individual, muito importante. Temos que fazer essa reflexão compartirla, individual. con otros. Me Precisamos parece que es un tema compartilhá-la com as outras importante pessoas. en É este muito mundo importante. acelerado que vivimos, O mundo está posmoderno, acelerado, siempre esse corriendo mundo detrás de pós-moderno, algo. todo mundo sempre correndo atrás de alguma Me coisa. parece muy importante hacer la E é reflexión muito individual. importante Pero por otro fazer essa lado, yo reflexão creo que es individual. necesario rediscutir los Acho modelos de também que é organización necessário laboral en rediscutir todos os los modelos sectores, de en Europa, organização em en todos os otros, pero setores rediscutir los modelos de organización laboral, e recuperando el rediscutir sentido esses colectivo modelos para que possamos del recuperar um trabajo. sentido Me coletivo do parece que trabalho. es parte también de la Isso prevención y la também é promoción en parte salud, da la prevención prevenção e da de los promoção riesgos da psicosociales saúde, durante el trabajo, prevenção dos como riscos definiendo claramente psicossociais no tiempo de trabajo, trabalho tiempo de e descanso, promoção da tiempo saúde. Devemos definir claramente al tempo de desarrollo trabalho, tempo de personal, descanso, tempo cultural, dedicado ao ocio, desenvolvimento digamos, como pessoal, tal. cultural Es ou decir, ao ese ócio. tema va atado de un modelo de E organización del isso trabajo que es está necesario ligado a um modelo de organização do discutir trabalho, que también. é preciso que Y el discutamos. recuperar el sentido colectivo hace que se Devemos recuperar rompa o con el sentido individualismo coletivo y esta e competencia que romper nos com o lleva en individualismo, com estos essa tiempos de que el concorrência otro no es un dessa compañero época de que faz com trabajo, que o outro não sino seja um colega de competidor en todos trabalho, los mas é um ámbitos, ¿eh? concorrente em Yo a todos veces os lo discuto âmbitos, bastante en el está ámbito bem? académico. Eu discuto muito isso El na área competir acadêmica também. es una fase A interesante e competição, a importante, pero concorrência cuando é esa algo competencia es interessante, negando importante, mas quando essa al concorrência otro, es nega o realmente outro, patológica y termina realmente siendo isso vira muy algo nocivo para el patológico bienestar e y la é salud muito mental nocivo para o del bem-estar e individuo para y a de lo saúde colectivo mental y do indivíduo del e também trabajo en da su conjunto. coletividade e do trabalho como um todo. Gracias, ha sido muy Muito rico el obrigado. intercambio que hemos tenido. Esse intercâmbio foi muito rico. Muchas gracias. Obrigada, Gracias. Carmen. Bueno, yo creo que Obrigada. los colegas Eu acho que os han dado elementos muy colegas prácticos y muy útiles. Yo apresentaram pensaba quizás elementos práticos e también úteis. en la línea un poco de E eu tomarse fiquei el tiempo, ¿no? Que pensando estamos hablando também de na tomarse el questão tiempo de de hablar, etcétera, ¿verdad? tomar Tomarse el tiempo tempo también para para diferentes que en coisas, el para propio mundo del falar, trabajo tomar tempo para hablemos de que lo que hablemos de las possamos condiciones de falar das trabajo, condições de hablemos trabalho no próprio local de de los trabalho, riesgos que para que estamos possamos falar asumiendo, dos que riscos que ojalá estamos también pasemos a esa assumindo esfera, ¿no? e, Como bien decía María y comentaba antes como a también Maria Fernando, disse muito de bem, devemos compartir superar cómo nos isso. O estamos Fernando também sintiendo, ¿no? falou sobre o Em, compartilhamento, en este sobre sentido, falar sobre o que identificar un estamos poco de manera sentindo. conjunta, hablarlo, puede ser muy Devemos útil y además conversar de ahí nos va a llevar a em poder conjunto, isso pode ser también útil, e a identificar partir daí estrategias podemos concretas identificar que igual para un estratégias grupo de trabajo pueden concretas funcionar y para que otras podem serán funcionar para otras, um muchas grupo, mas serán outro grupo comunes, ¿no? pode Cuando hablamos resolver de que cuestiones tan são básicas como el outras ejercicio medidas. Às físico, la vezes há medidas alimentación comuns, por exemplo, saludable, exercício físico, dormir alimentação saudável, de manera adecuada y un dormir mínimo de, ¿verdad? De horas de um mínimo sueño. de horas de maneira Todo adequada. eso fomenta el bienestar general, Tudo ¿verdad? La isso salud en gera general y por lo tanto bem-estar, la ajuda a salud mental saúde em también, geral, pero también portanto, a saúde mental pensar en também. cómo podemos E establecer devemos estrategias y também aprenderlas y pensar hacer quizás em pequeños como estabelecer ensayos, ¿verdad? Para estratégia, aprender talvez fazendo cómo podemos manejar algumas cuando hay tentativas conflictos para en el ver trabajo, como vamos evidentemente, lidar com que conflitos no podamos local de identificar trabalho, cuando hay situaciones como las de também acoso, para poder identificar etcétera, que situações de todo eso assédio. va a ser fundamental el ponerlo encima de la Isso é mesa para poder fundamental. abordarlo. Si no se Devemos habla de poder ello, muy difícil discutir va a ser que lo isso podamos para abordar. poder Y es enfrentar verdad esses que en ese problemas. Quando sentido, não por ejemplo, hay falamos, é ejemplos difícil desde enfrentar os OPS. problemas. En algunos casos tenemos E como comités na de OPAS nós bienestar, ¿verdad? temos comitês Que de fomentan muchas bem-estar iniciativas que en las propias incentivam oficinas, en los muitas propios grupos iniciativas de nos trabajo y podrían escritórios ser da OPAS, nos ejemplos grupos de muy trabalho, positivos. Pero lo e que esses también es exemplos importante es podem que ser muito si eso no lo positivos. hacemos con el apoyo de los Precisamos fazer gestores, de los isso com o administradores, de apoio dos sensibilicemos, gestores, dos descapacitemos para lograrlo, administradores, e entonces eles precisam ser es difícil, ¿no? Porque sensibilizados al e final es un capacitados trabajo para tanto, colectivo, porque pero hay, sem eles fica difícil. Esse tenemos trabalho é demostrado, yo creo coletivo. que lo hemos visto en muchos Precisamos ejemplos hoy, também muchas iniciativas que pueden e ser ter muy iniciativas, concretas e y muy vimos aqui muitos útiles, exemplos que de aunque iniciativas supongan concretas, grandes desafíos, úteis, pueden realmente tener un fomento real e en claro mejorar que há nuestra salud desafios, mental. mas nós podemos Muchas gracias, para mí melhorar ha de sido maneira realmente real también a nossa saúde un mental. placer Muito compartir obrigada, este para mim foi um espacio prazer também con estar María, con nesse Fernando espaço com y Maria, con Claudina Fernando y e me llevo también Claudina. un montón
de Eu ideas y de também herramientas que estou ojalá levando embora uma opção de sirvan también para ideias los e futuros. ferramentas Gracias. que servirão para mim. Bueno, Muito llegamos al obrigada. final. Bom, chegamos no Muchísimas final. gracias. Ha Muito sido un obrigada. momento de Isso lujo foi um tener luxo. a panelistas tan É um talentosos como luxo cada uno ter de a ustedes, presença de que sin panelistas tão egoísmo, pero con talentosos toda la que, naturalidad, nos sem han heroísmo, com enseñado toda muchísimo, naturalidade, han vieram aqui compartido de su para vida nos ensinar personal, de muito, cómo falaram ustedes de suas manejan vidas pessoais, su como estrés y cómo ustedes lidam com o priorizan su salud estresse e mental. também como priorizam a Creo que saúde hemos aprendido mental. un montón de Nós ustedes, la verdad, aprendemos siempre es muito rico tener este tipo aqui de com eles. intercambios. É muito bom Al ter esse inicio tipo de decíamos, bueno, intercâmbio. no, siempre cuando E no hay reuniones que início, necesitamos nós los PowerPoints, no pensamos habían PowerPoints, pero nos ustedes presentaron PowerPoints, porque este sempre organizamos regalo PowerPoints tan nos increíble para cada uno de webinários, ustedes. Yo mas los não houve invito a que PowerPoints e foi visiten la incrível ver página essas de OPS, apresentações donde assim. Eu van faço a um convite encontrar para que visitem a página da OPAS. varios Lá productos y guías temos que les pueden vários produtos, ayudar vários guias a que seguir podem ajudar fomentando la salud mental e que en sus áreas de podem trabajo. incentivar a saúde Como mental nas lo várias han áreas dicho de los trabalho. panelistas, esto es Como muy, foi muy dito aqui hoje, importante, porque no es que sea esse tema é muito no es un importante lujo, como decíamos, sino que más bien e es porque ele não é um importante luxo, priorizar la salud mental. Así que é con esto porque é cerramos hoy y les importante damos las priorizar a gracias saúde y mental. Encerramos agora. Muito obrigada e até logo. Carmen, María y Fernando, encantada de moderar esta mesa.